Uma boa noite a todos, iniciando mais uma vez as nossas atividades de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus por tudo que nos tem dado, pelas oportunidades de aprendizado que temos. O nosso pedido a Deus, através de Jesus e seus mensageiros, nos assistam sempre, assistam todos aqueles mais necessitados, sofredores, por todos os espíritos que passam por provas, por expiações, neste momento conturbado em que passa o planeta, que todos possam se sentir consolados pelo Mestre Jesus. Nosso agradecimento sempre por tudo que temos, por tudo que somos, confiantes na assistência do alto, na nossa vida, nos abraçando, nos consolando, nos dando os caminhos corretos que devemos seguir na nossa caminhada. Permita, Senhor, que assim seja, que o nosso trabalho de hoje seja abençoado pelos seus mensageiros. Vamos então hoje falarmos sobre o bom ânimo. Para iniciar esse tema, eu separei o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. No capítulo 73, ele fala de oportunidade. Diz assim: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos. Como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhes a lição. Tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelino das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a coloração perfeita no Evangelho, para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Esse texto ele é baseado numa passagem do capítulo 7 de João, no capítulo 7, versículo 6, passagem do evangelista João. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. E um outro texto, agora diretamente relacionado ao bom ânimo, é do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado também pelo Francisco Cândido Xavier. O capítulo 8 tem o título Bom Ânimo. Diz assim:
O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre, na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que, uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou, timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera, os corações, além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com as sombras da rebeldia e passam em lágrimas.
em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo não são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios, no mundo, um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar uma certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando... Mestre, não será justificável a certeza quando perdemos um ente que é amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia o seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Paramos por aqui no texto, ele continua, tem mais um trecho longo. Quem tiver interesse em continuar a leitura, é no capítulo 8 do livro Boa Nova, Bom Ânimo. Vemos aqui que as coisas, Jesus nos chama a atenção para as coisas mais simples que estão ao nosso redor. Muitas vezes estamos preocupados com coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, e deixamos de observar as boas coisas ao nosso redor, as coisas simples,
as flores, a natureza, o sol, né? As pessoas que estão ao nosso lado. E isso muitas vezes nos desvia a atenção, nos tirando ali a vontade até, para muitos, de viver. Não encontram razões para viver, porque não atingiram aqueles objetivos que almejavam, ou por conta de alguma dificuldade grande que surgiu no caminho, e se desesperam, né, se não veem ali vontade de prosseguir. E aí ele nos chama a atenção para esses fatos, né, para essas coisas simples que estão ao alcance de todos, as coisas boas, bonitas, belas da natureza, as coisas simples, para que nos apeguemos a isso e não nos deixemos levar pelo desânimo, pela tristeza, que renovemos esse bom ânimo apesar das dificuldades, né? Por mais que achamos que estamos fazendo as coisas certas, totalmente dentro da nossa condição, mas mesmo assim surgirão dificuldades para todos nós, porque o planeta assim o exige, a nossa necessidade de progresso assim exige. E com o surgimento dessas dificuldades, não podemos nos desanimar, nos entregar, deixar de lado tudo aquilo que já aprendemos, as oportunidades que temos, como diz o primeiro texto, das oportunidades, né? E o segundo texto, o bom ânimo. É isso que temos que nos apegar. Exemplo desse apóstolo Bartolomeu, temos as nossas tristezas, as nossas dúvidas, as nossas crenças, mas não podemos deixar que isso nos leve ao desânimo, à angústia, à tristeza, né, ao abandono da nossa vida até. Fica aí essa reflexão para hoje, né, e vamos nos apegar e pedir a esses espíritos que nos amparem sempre nas nossas reflexões, para que elas sejam no caminho do bem, no caminho correto, pela vida. Ficamos por aqui hoje, que fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Boa noite a todos. Gostaria de trazer um tema para nossa reflexão que consta no capítulo 12 no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Amai os vossos inimigos. E esse tema é muito relevante para nós cristãos, porque é a verdadeira caridade, né, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E muitas vezes a gente esquece de praticar isso nos momentos difíceis das nossas vidas, nos momentos em que recebemos uma ofensa através de palavras, através de atitudes de desprezo, né? E nós sempre precisamos nos lembrar, né, através das mensagens dos Espíritos, que precisamos praticar a caridade, né? A caridade é o amor, é a prática do amor. E é esse que é a alma, a caridade é a alma do Espiritismo. Sem a caridade, nós não podemos nos dizer verdadeiramente espíritas, cristãos. Então, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E mais à frente, Kardec explica que amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso de seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem.
é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. E a respeito desse tema, a gente pode considerar que os nossos inimigos não são apenas aquelas pessoas que têm raiva, que têm ódio da gente, né? Podemos considerar também esse mandamento aplicável às pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco no nosso meio social, no nosso círculo familiar, que representam companheiros difíceis. E é justamente essa extensão do termo que a gente pode recorrer a um comentário de Emmanuel, que consta no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Ao comentar esse mandamento de Jesus, amai aos vossos inimigos, Emmanuel nos traz a seguinte lição: companheiros difíceis. Companheiros difíceis não são as criaturas que ainda não nos atingiram a intimidade, e sim aquelas outras que se fizeram amar por nós e que, de um momento para outro, modificaram pensamento e conduta, impondo-nos estranheza e inquietação. Erigiam-se-nos por esteios à fé, sossobrando em pesada corrente de tentações. Brilhavam por balizas de luz à frente da marcha, e apagaram-se na noite das conveniências humanas, impelindo-nos à sombra e à desorientação. Examinando, porém, o assunto com discernimento e serenidade, seria justo albergarmos pessimismo ou desencanto simplesmente porque esse ou aquele companheiro haja evidenciado fraquezas humanas peculiares também a nós? Atentos às realidades do campo evolutivo em que nos achamos, carregando fardos de culpas e débitos, deficiências e necessidades que se nos encravaram nos ombros em existências passadas, como exigir dos entes amados que respiram conosco o mesmo nível, a posição dos heróis ou o comportamento dos anjos? Com isso, não queremos dizer que omissão ou deserção nas criaturas a quem empenhamos confiança e ternura sejam condições naturais para a ação espiritual que nos compete desenvolver, e sim que, em lhes lastimando as resoluções menos felizes, é imperioso orar por elas, na pauta da tolerância fraternal com que devemos abraçar todos aqueles que se nos associam às tarefas da jornada terrestre. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, que diretriz adotar ante os companheiros que se fizeram difíceis, senão abençoá-los em mais alto grau de entendimento, carecedores como se encontram de mais ampla dedicação? Sem dúvida, eles não podem, em muitas ocasiões, compartilhar conosco de imediato as atividades cotidianas, à vista dos compromissos diferentes a que se entregam. Entretanto, ser-nos-á possível no clima do espírito agradecer-lhes o bem que nos fizeram e o bem que nos possam fazer, endereçando-lhes a mensagem silenciosa de nosso respeito e afeto, encorajamento e gratidão. Cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante, na desincumbência dos encargos que a vida nos confiou. Compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos,
suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço, segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são, esperando por eles, em matéria de elevação ou reajuste, tanto quanto o Senhor tem esperado por nós. Com essa mensagem, Emmanuel nos compele, nos exorta a oração aos nossos companheiros difíceis, né? Porque se Jesus tem a tolerância para conosco, que somos difíceis, que apresentamos defeitos, e mesmo assim nos aproveita no serviço cristão, por que não estender a mesma tolerância aos nossos irmãos que respiram o mesmo ar do nosso convívio? É essa a conduta que devemos ter, a conduta cristã, que precisamos desenvolver, né? O sentimento do amor. Amar ao próximo é abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Eliminar todo desejo, todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos nossos inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições dos outros, dos nossos irmãos. É não procurar o cisco no olho do vizinho quando não vemos a nossa trave que temos nos nossos olhos. É cobrir ou desculpar as faltas dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, e em vez de a gente colocar em relevo essas falhas, né, por espírito de maledicência, é não nos valorizarmos às custas dos outros, é não procurarmos esmagar um irmão, uma pessoa, a pretexto da nossa superioridade, é não desprezarmos alguém por orgulho. São tantas coisas, são tantos desdobramentos do amor, né? O amor é como se fosse um sol, e todas essas condutas seriam raios desse sol, dessa luz. O amor é muito vasto, então precisamos compreender, na medida do possível, que o amor se reflete sobre várias formas, né? E que a caridade moral, ela é o verdadeiro sentido do Evangelho, da conduta cristã, né? Sem caridade não estaríamos salvos, né? Porque é essa a frase que lembra o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E com essas lembranças, com essa exortação do Espírito Emmanuel e os ensinamentos de Kardec, gostaria de encerrar pedindo a Deus que nos ampare e nos inspire todas as vezes em que nos encontremos em situações de desgosto, de decepção, que possamos sempre olhar ao nosso próximo com um olhar de caridade, de amor, porque vamos precisar da caridade do próximo quando descobrirmos as nossas falhas também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.